E nesse vídeo você irá descobrir o que foram as cruzadas. Será que elas foram só guerras santas? O que realmente está por trás? Olá, eu sou o professor Adriano Montemor e este é o canal Catolicismo na História. Sabemos que falam muitas, mas muitas besteiras acerca do que foram as cruzadas. E nesse vídeo você irá descobrir que não é bem assim. Além das cruzadas serem sido justas, dentro do contexto da época, elas foram extremamente importantes para a cristandade de uma maneira geral, para que os islâmicos não adentrassem e tomassem todos os territórios cristãos. Antes de qualquer coisa, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Esse canal tem o objetivo de ser o melhor canal de história da igreja do YouTube. Não para mim, mas sim para vocês. O que foi realmente as cruzadas? Eu não irei ficar aqui falando do que dizem, o que falam que foram as cruzadas. Mas sim irei mostrar para vocês a verdade do que foram. Mas antes de mais nada, precisamos voltar 500 anos antes da primeira cruzada e falar de uma religião, o Islã. No meado do século VII, houve o choque das civilizações cristã, a civilização latina católica e grega, com os muçulmanos árabes. Perfeito? Ao comparar com a igreja que teve todo o seu crescimento paulatino, né, indo aos poucos, convertendo os povos através do proselitismo, através da pregação, através da conversão dos povos, da aceitação dos povos com a fé cristã, e de toda a pregação acerca, em cima do cristianismo, o Islã é completamente contrário. O Islã, o conceito do Islã é um poderio bélico, militar, religioso. Ele faz a conversão através da espada, ele impõe a religião às outras pessoas. Se você não se converte, você morre. Você é morto por ele. Em suma, todos os locais que os islâmicos chegavam, além de destruir, fazer pilhagens, matar, estuprar, eles impunham a religião através das... Quem não se convertia era morto. Tivemos a partir de então um novo período de perseguições, martírios e perda de território. Os muçulmanos eles tomavam várias e várias regiões que antes eram cristãs. Hoje, regiões que são islâmicas eram, há muito tempo atrás, antes deles eram cristãos. Turquia, Egito, Tunísia, Síria, inclusive Jerusalém. A expansão muçulmana foi tão grande, mas tão grande, que invadiram até a mesma Península Itálica, tomaram a ilha da Sicília, eles invadiram a Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, expulsaram os visigodos que estavam ali. Depois, claro que foram retomando. Aos poucos, retomaram. Mas as outras regiões ficaram pelo domínio deles. O que impediu ali uma maior expansão islâmica foi o reino da França. Conseguiu vencê-los e expulsou eles de dentro. Se a França caísse, toda a cristandade cairia na época. Então a vitória da França em cima dos muçulmanos foi extremamente importante ali dentro. Depois, outros territórios que se perderam foram reconquistados aos poucos. O Império Bizantino, que ainda era remanescente do antigo Império Romano, segurou o avanço árabe por muito tempo, mas não conseguiu segurar os turcos, que antes também eram cristãos. Inclusive aqui os turcos também tomaram territórios que eram dos árabes. Inclusive eles tomaram a Terra Santa. Nesse período era muito comum os cristãos fazerem peregrinações para a Terra Santa pelo menos uma vez na vida. Os turcos, além de impedirem os cristãos de irem à Terra Santa, começaram a matar os cristãos à torta e à direita. Eles entraram, profanaram os locais sagrados, inclusive transformaram a Basílica do Santo Sepulcro em um estábulo. Sendo assim, com o avanço dos turcos, o imperador Aleixo I do Império Bizantino não teve uma outra alternativa do que senão pedir ajuda do Ocidente, clamando ajuda ao Papa Urbano, o Papa Urbano II. Ele não tinha condições de segurar por muito tempo os turcos, já que o poderio bélico dos turcos era muito maior. Eles eram, além de serem mais numerosos,
as suas armas eram melhores, as suas armaduras eram melhores, né? Enfim, ele não conseguiria resistir durante muito tempo. O interessante é que desde 1054 com o cisma do Oriente, mas mesmo assim ele apelou pela Irmandade Cristã para que se pudesse ser salvo do grande perigo árabe. O Papa, então, tendo conhecimento do que estava acontecendo, em 1095 ele convocou o que foi descrito, intitulado como a Primeira Cruzada. A cruzada se deu, a convocação da cruzada se deu num concílio feito dentro da província de Clermont, na França. O Papa fez um discurso uma pregação muito fervorosa, muito pedindo ajuda dos reis que estavam ali, dos seus diversos feudos e reinados que estavam ali, e que parassem de brigar entre si, que naquela época tinham muitas guerras entre os reinos cristãos, e que fossem guerrear por algo muito maior do que fosse aquilo que eles estavam guerreando. Através dessa pregação, eles ficaram extremamente consternados, animados, e se depuseram a ir para guerrear contra os ditos infiéis muçulmanos. Resumindo então tudo o que foi dito, as cruzadas foram uma união dos cristãos para que defendessem os cristãos na Terra Santa e os locais sagrados dos cristãos dos muçulmanos, e não para impor a religião a ninguém. O objetivo real da primeira cruzada e de todas as outras cruzadas foi reconquistar Jerusalém e não fazer conversão através da força por muçulmano nenhum. Agora imagine, por que raios um rei vai sair lá do seu reino, onde ele tem um monte de preocupações, um monte de afazeres, vai lá para a Terra Santa para poder dominar e conquistar o quê? Ele já não precisava mais disso. Muitos e muitos reis católicos foram guerrear na Terra Santa. Um bom exemplo disso é o rei Balduíno, que é o rei leproso, mais conhecido como rei leproso, apesar que a história do filme não ser muito bem aquela, mas eles iam para poder guerrear e reconquistar Jerusalém. E muita atenção agora, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O que raios um rei vai sair do seu reino, onde ele tem um monte de coisa, um monte de afazeres, para ir para a Terra Santa fazer o quê? A não ser for a defesa da fé. Bom exemplo disso foi o rei Sigurdo I, que foi o primeiro rei a sair lá da neve, lá do frio, lá do gelo, e para o deserto para poder guerrear. Para quê? Se ele já era rei. Ele foi pela fé, única e exclusivamente pela fé, para defender a fé católica, para defender a fé cristã. E não por motivos econômicos ou coisa do tipo. Eles foram para frear o Império Islâmico, pois se o Império Bizantino caísse, que ele era uma espécie de tampão ali, segurava, o Império Bizantino ele segurava os muçulmanos para não deixar de entrar na cristandade. Então eles foram para lá para isso. Resumindo, se o Império Bizantino caísse, toda a cristandade cairia em pouco tempo. Então o que aconteceu foi que as cruzadas foram convocadas para poder defender os cristãos na Terra Santa e impedir que os islâmicos dominassem toda a região e invadissem a cristandade. Nada mais, nada menos do que isso. E se você ainda não deixou o like, deixa agora o seu like. Lembrando que toda semana eu estou colocando vídeos novos. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E aproveite e se inscreve. Assim você ajuda o canal a crescer. Eu sou o professor Adriano Montemor e continuo acreditando que eu posso te ajudar a mudar a percepção sobre a história da igreja. E te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.